Meu nome é William, eu sou representante da empresa, atuo em todas as áreas e sou o responsável por cada pedacinho dessa empresa, tenho a minha participação nessa empresa. Tenho 52 anos, já trabalho aqui há 29 anos e estou aqui para continuar colaborando e vendo mais 50 anos dessa empresa na ativa. A empresa, por ela trabalhar num mercado onde é saco para lixo e todo mundo vê isso como um subproduto, a empresa, nesses 42 anos que ela tem, ela procurou desenvolver uma linha de produção, uma linha de produto para oferecer no mercado. Quando ela fez essa opção de oferecer esses produtos no mercado, ela teve a condição de montar uma estrutura para alimentar esse mercado. Então, como é que isso faz? Foi criada uma linha de produção, onde eu tenho vários produtos, isso é tratado pela área comercial, a área comercial recebe essa informação, dá entrada nisso no sistema da empresa, e com esse sistema da empresa eu gero um montante para que essa produção seja escoada. Ela vai ser escoada como? Dentro das medidas que nós estabelecemos para o mercado. Como é que eu faço com relação a essa produção? Da onde vem essa matéria-prima? Essa matéria-prima ela vem da logística reversa que nós fazemos. O que é a logística reversa? Todo o material que é descartado por algum usuário ou por alguma empresa, ele é coletado nas reciclagens. Essa reciclagem transporta esse material até a nossa empresa, onde nós fazemos a seleção manual desse material e depois dessa seleção manual ele é processado. Nós transformamos primeiro esse plástico filme, que hoje existem vários tipos de plástico, hoje nós trabalhamos só com filme. Esse plástico é processado e transformado novamente no polietileno, ele volta à forma dele original, que é o grão de polietileno. Depois desse grão transformado em polietileno, eu tenho a matéria-prima. Essa matéria-prima, eu transformo ela novamente em saco plástico, aí na dimensão e espessura que eu quiser transformar. A nossa empresa está preparada para receber material direto da petroquímica. O que é direto da petroquímica? Se eu quisesse trabalhar somente com material virgem, fosse um transformador de material virgem, eu iria eliminar a recuperação, diminuir bastante a recuperação e trabalhar só com material virgem. O que é o material virgem? É o polietileno que sai da petroquímica e vem direto para a indústria de transformação. Ela vai fazer uma embalagem mais nobre, é uma embalagem que recebe uma impressão, é uma embalagem que vai trabalhar num determinado lugar, e aí eu poderia sim, realmente trabalhar com o material direto da petroquímica. Como é que o cliente chega até a gente? Nós, a empresa, ela, por trabalhar esse tipo de material, ela só trabalha com distribuidores de material de limpeza. O que são esses clientes? São lojas onde você tem detergente, vassoura, pano de chão, são distribuidores de material de limpeza. E os nossos distribuidores de material de limpeza são distribuidores de pequeno porte. Então eu tenho eles em vários pontos no Rio de Janeiro. Nós atuamos em vários pontos no Rio de Janeiro. Nós abastecemos esses clientes. Eles é que mandam um pedido para a gente e nós distribuímos para eles. Eles que fazem essa distribuição. Então nós temos que alimentar esses pontos de distribuição. Não vendemos para consumidor final direto. É raro acontecer isso. Quando acontece um consumidor final, é um consumidor indústria, que ele é um consumidor final, mas ele me pede para desenvolver uma embalagem específica para ele, não para saco para lixo. Depois que esses pedidos eles são inseridos no sistema, o sistema tem condição de desmembrar isso por item. Eu desmembro isso por item e cada item ele vai me gerar uma quantidade de quilo que eu preciso para transformar naquele produto. E ali eu tenho a cor que eu vou trabalhar, a gramatura que eu vou trabalhar, qual é o tipo de matéria-prima dentro da nossa linha que eu vou precisar, porque eu tenho outros aditivos que eu preciso usar nisso. Eu uso o próprio material virgem como aditivo, eu uso pigmento como aditivo para dar cor no material e eu uso um outro aditivo que é para tirar a umidade do material, que
gera nesse processo todinho. A dificuldade qual é que nós temos? A empresa, por ela ter já está no mercado há bastante tempo, ela já tem alguns fornecedores que já sabem o que nós trabalhamos. Então eles já fazem uma pré-seleção. Se eu for trabalhar, e se eu trabalhasse com as coletas, catadores autônomos, tem as cooperativas. Da cooperativa, o que nós temos problema? A seleção ela não é bem trabalhada. Então, no meio desse material que é coletado em cooperativa, vem produto que ele ou é muito pequeno para ser selecionado, ou vem tipos de plástico misturado com o que não pode ser misturado com o nosso. Isso contamina o nosso material. Essa é a dificuldade com o fornecedor. O que a gente tem de dificuldade com relação à legislação? É que apesar de você fazer esse trabalho todo de coleta, de coleta seletiva e fazer a logística reversa, tudo isso que você já pagou o imposto, você tem que pagar novamente. É onde nós temos a dificuldade com a governamental. São com os impostos que são gerados em cima de um produto que já foi tributado. Nós não temos nenhum benefício quanto a essa atividade. Eu tenho que trabalhar, ou qualquer indústria tem que trabalhar com uma previsão da minha demanda, porque o produtor de material virgem, ele tem lá tantos quilos-horas que ele produz. Então, ele trabalha isso por cota. Ele te vende a cota. Então, você tem um compromisso de comprar essa cota com ele. Eu, como não tenho esse compromisso, que eu não trabalho muito com material virgem, eu fico à mercê dos distribuidores de matéria-prima virgem. Então, eu tenho que sempre ter no meu estoque uma quantidade que eu adiciono, sempre no meu estoque antecipado. Eu tenho que comprar isso com antecipação. Não é fácil de eu ter ele instantâneo, não. Tem que ser tudo programado, com as quantidades já estipuladas e com uma sobra de 10% do que eu uso. Como nós temos uma equipe na logística também, conforme esse pedido vai ficando pronto, ele entra para a expedição e nós procuramos direcionar a rota. É só a rota do transporte para que não perca muito tempo na entrega. E como eu tenho já os distribuidores, eu procuro trabalhar esses distribuidores que eles fiquem abastecidos, para que eles não fiquem sem mercadoria. Então eu praticamente durante a semana eu já tenho as rotas programadas na entrega. E é carro próprio, então eu não tenho como fugir dessa rota. Eu tenho sim necessidade de cliente que às vezes pede um socorro e eu tenho carro para poder fazer esse socorro. Uma das coisas que nós temos que acompanhar é a evolução dos equipamentos. Então, por exemplo, hoje, se você for numa feira de transformação, a feira do plástico, você vai ver máquinas que nós temos hoje aí, que elas praticamente regulam toda a espessura e largura e comprimento do filme sozinho, devido a uma programação no sistema dela no computador. Eu não faço isso mais manual, eu aqui faço manual. Eu tenho que programar e periodicamente estar verificando aquilo como é que está saindo. Para minimizar isso, os nossos fornecedores já estão preparados de eu coletar isso o mais limpo possível, que eu não preciso passar por esse processo. Se eu diminuo essa linha, eu aumento a minha produção, tenho mais agilidade. Mas como o produto pós-uso, de coleta seletiva, eu tenho que lavar o material, e esse processo é um pouquinho mais demorado, essa água e esse resíduo, todo ele tem que ser coletado, isso não pode ir para o meio ambiente. A água ele entra num processo de reaproveitamento dentro da empresa. Ela só é descartada quando ela está no nível máximo dela de saturação, aí eu tenho que trocar por uma água nova. Mas aqui dentro da empresa nós temos como tratar essa água. Recebimento da matéria-prima que a gente hoje chama como logística reversa, tá? Ela é coletada por nós, pela nossa empresa, ou ela vem através dos fornecedores. Esse material, quando ele chega, ele vem às vezes em filme solto ou ele vem enfardado. Quando ele vem em filme solto e eu não tenho espaço para trabalhar ele é armazenado, ele é prensado, para poder diminuir o espaço meu de armazenagem. Depois, quando ele vai entrar no processo de fabricação, ele novamente é desmembrado
para ser selecionado pelas operadoras, tá? Depois de selecionado, ele entra no moinho. Aí eu tenho dois processos no moinho, um que é seco e um que é lavando. Como é que é o seco? Quando o material está limpo, só está empoeirado. Empoeirado para a gente ele é limpo. Quando ele está sujo, quando ele tem algum resíduo que tem que ser eliminado dele para ele entrar no processo. E normalmente nós focamos mais no material seco, o material mais limpo. Esse processo ele é mais ágil do que o processo dele molhado. Feito isso, ele entra no processo de aglutinagem. O que é isso? Ele pega o floco de plástico e reduz ele a um tamanho e faz ele ficar pesado. Para que é isso? Nesse processo, quando existe o molhado no meio, ele retira essa umidade do plástico. Depois que ele é aglutinado, que chega a um montante, que nós determinamos uma quantidade de 75 a 80 quilos, ele vai para a máquina finalizar o processo. Qual é a finalização? É retirar aquela sujeira que nós não conseguimos retirar manualmente. É feito através da recuperadora, que derrete esse material e filtra esse material. O que passa para frente do filtro é só plástico. Ele entra no processo que nós chamamos de macarrão, que ele entra na água para esfriar e depois picotar. É onde eu tenho novamente o polietileno. Essa é uma fase da empresa. Daí eu passo para a transformação, onde eu vou finalizar com o saco plástico que eu quero, na largura, comprimento, cor, espessura. Aqui é a nossa unidade de composição da matéria-prima. É onde nós reunimos, o PCP determina qual matéria-prima vai ser usada e misturada para depois ser transformada novamente em filme. Eu tenho aqui um misturador e um aparelho para esquentar o material se for necessário. Depois que o PCP determinou, o meu pessoal separou, misturou o material, ele vem para esse recipiente. Ele está sendo sugado, vai ser derretido novamente e transformado lá na frente. Aí na frente, eu já tenho aqui a largura do filme e a espessura do filme. Para que ele sobe? Para que eu tenho essa torre aí? Para eu esfriar o material e encolher ele, que chama sanfona, aquela peça lá em cima. Ele desce e eu vou enrolar as bobinas. Essa bobina ela é retirada aqui conforme a quantidade que o operador determinou. Pode ser quilo ou metro. Nesse equipamento, nós finalizamos o processo na produção do saco plástico. Aqui ele está desenrolando, dobrando e lá na frente ele vai soldar e formar o fundo do saco plástico. A produção dessa é automática, ela vai parar agora porque ele determinou a quantidade. Depois que é concluído esse processo de corte, solda e embalagem, quando termina um lote de produção, esse lote ele vai para a expedição. Vai ser conferido quantidade, peso e vai para a expedição para ir para os clientes. A nossa expedição de produto acabado é essa daqui. Depois o nosso colega de trabalho
seleciona por cliente e trabalha a logística, para qual direção ele vai enviar a nossa mercadoria. Nesse setor, na expedição, eu tenho dois tipos de produto que nós guardamos. Um que é produto acabado, vai direto para o cliente, e o outro que ainda está em processo. O que está em processo, ele ainda vai ser manipulado mais uma vez para finalizar o acabamento.